Minha tela vocês já estão vendo. Brasil é do Google, é do Google. Vamos lá. Aqui o Discord. Aí, pesada, estão me ouvindo? Só alguém dá um oi, tela tá aí ativa, tudo Sim, sim, certo? sim. Brasil, leve problema De bola. técnico aí. Vamos começar. Vamos lá, gente. Geopolítica da África. É o que eu estava brincando antes. A África é um continente muito diverso. É um continente, não um país, tá? Tem gente que acha que a África é um país. A África é um continente muito complexo, com vários conflitos. Então, falar a respeito de cada um é difícil. A gente vai pegar o basicão, o principal e alguns detalhes oriundos da situação geopolítica atual e que eu vejo que tem maior possibilidade de cair na prova. E, pô, a gente vai falar basicamente, vamos aprofundar em Egito, que tem uma história muito importante, é um país importante da África. África do Sul, Nigéria, são as grandes potências da África, né? Egito, Nigéria e África do Sul. Então, acho importante dar uma aprofundada nela. E nesses golpes militares que estão acontecendo agora na África, que são muito importantes para a gente entender a geopolítica atual do mundo multipolar, né? Da nova ordem mundial. Vamos lá. Vamos lá, gente. África. O que a gente vai conversar a respeito? A África é um continente que, em toda a sua história, história moderna, né? Sofreu influência de outros países. Até hoje é isso. Vamos lá. Estados Unidos tem influência na África, a Europa tem influência na África, a Ásia, China tem influência na África, a Rússia tem influência na África. Então é um continente que é visto por muitos como uma área de conflito de interesses, correto? Estados falidos. Um estado falido, gente, é um estado que não funciona, é um estado falho. Um exemplo muito comum desse termo é o Afeganistão, que é um estado, cara, em caos social total. Tipo assim, você, né, não, as coisas não funcionam lá. A coleta de impostos, sistema de saúde, educação, é tudo uma zona. Um exemplo de estado falido ah, na África, Somália, né, os piratas da Somália que todo mundo conhece, a Líbia hoje, né, depois agora nesse momento de guerra civil e vários outros. Soft power e hard power, eu acho dois termos bem interessantes para a gente decorar, que talvez um dia caia na prova e se acaba panguando não entendendo o que significa. Soft, do inglês macio, e hard, do inglês duro, né? Qual é a parada? O soft power, na geopolítica, é o poderio econômico de um país. Ou seja, quanto maior a influência econômica do seu país, maior o seu soft power. O Brasil, ele tem um hard power mais forte ou um soft power? Óbvio, interpretações, nananã, mas vamos lá. Em 2023, o Brasil entrou como nona maior economia mundial. Porra, então o Brasil tem um soft power interessante, por causa do agro brasileiro, por causa, sei lá, da Embraer, coisa assim. Soft power, poderio econômico. Dois países aí que tem um enorme soft power na África. Três, né? Estados Unidos, óbvio. China, mais recentemente, com um enorme soft power na África, principalmente por investimentos na área de infraestrutura. E a Europa também. Europa, né, como, União Europeia. E problemas com terrorismo, problemas por causa de religião, problemas por causa de etnia. Cara, a África é um continente bem violento. Então, a gente vai ver conflitos sobre tudo aqui. Conflitos até mesmo hídricos. Uma coisa interessante que eu acho que talvez até caia na PrEP, desculpa dar essa linha torta, esse ano a gente vai renegociar com o Paraguai o acordo de Itaipu, correto?
enfim, negociação de como funciona. E uma coisa bem interessante na Itaipu, a Itaipu foi construída quando? Na ditadura brasileira. O governo argentino foi extremamente contra a construção da Itaipu. Por quê? Gente, se um dia o Brasil e a Argentina entrarem em guerra, a gente consegue alagar Buenos Aires. É só abrir a Itaipu. Todo o Rio da Prata é inundado. É um conflito hídrico, correto? Correto. William, exemplo de um conflito hídrico similar na África, Egito e Sudão. O rio Nilo, ele nasce lá nas montanhas da Etiópia e vai descendo até desaguar lá no delta egípcio. Tanto Sudão quanto a Etiópia estão construindo hidrelétricas para fazer energia. E qual o problema quando você faz uma hidrelétrica? A vazão de água posterior diminui. Ou seja, você, Sudão, construindo uma hidrelétrica, você está diminuindo a quantidade de água que vai para o Egito. E o Egito é um país que depende e muito do Nilo, tanto para economia, para subsistência. Não é um país que chove muito. Eles dependem desse rio. Então, conflitos realmente muito sérios que ocorrem por causa de água, por exemplo. Também a falta dela, né? Aí. Gente, esse aqui é um mapinha do IDH antes das guerras civis lá da Primavera Árabe. O que a gente vai falar? O norte da África, a África do Sul também, eles possuem, tirando essas ilhazinhas, né? Tipo, me fugiu o nome dessas ilhas aí, à direita de Madagascar, que possuem os melhores IDHs do continente africano. Mas são ilhas com uma população ínfima, não são relevantes para a gente comentar. Via de regra, os países com melhor IDH, infraestrutura, tudo na África, é a África do Norte, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia e Líbia antes dessas revoluções, dessas guerras civis que estão ocorrendo lá. E a África do Sul. O resto da África é bem mais complicada a situação, dando um foco, né, à África Central, ou seja, aos países que estão dentro da floresta congolesa, é uma floresta, amazônica na África, então já dá para entender porque são um pouco desenvolvidos, e o oeste africano, ou também antigas colônias francesas na África. São, né, agora a gente vai falar do Níger, do Mali, são regiões assim que vivem agora, né, rolou um golpe militar, são países extremamente pobres, grande parte do seu território também está muito próximo ao deserto do Saara, então é difícil desenvolver lá. Que os países do norte, apesar de também serem muito secos, eles não foram tão prejudicados pela colonização e também pela sua proximidade com o mar Mediterrâneo, eles possuem um clima, principalmente no litoral, mais agradável, mais tranquilo de você cultivar, de você produzir, de você viver. Agora, os outros conflitos étnicos, religiosos, é bem mais complicado desenvolver um país assim. O norte da África é mais homogêneo, grande parte da sua população sendo de origem árabe. Então, é mais tranquilo administrar um país. Né? Vamos lá. Climas e vegetações da África. Gente, no slide posterior tem assim um visuário bem simples para a gente entender como funciona a África. A selva congolesa é a floresta amazônica, a savana é o cerrado, as estepes, as pradarias. Quem não sabe o que é pradaria, é aquele bioma lá no sul do Rio Grande do Sul, aquela planície com grama, né? Vamos resumir. O deserto, é o semiárido, só que pior. Pô, acho que eu não preciso ficar assim ocupando o tempo de vocês explicando o que é um deserto. É uma região seca que não chove e o intemperismo químico é muito fraco. O temperismo físico ocorre principalmente por vento e sol. Pô, o que lá temos? Temos vento e temos sol. É o que ocorre lá. Não é uma área agradável, não chove, é muito calor e à noite é muito frio, porque a areia, diferente da terra, ela não guarda o calor muito bem, o que acaba causando assim um inverno desgraçado no deserto do Saara e um calor maldito de dia, né? E a vegetação mediterrânea, né? Que é a inversa da tropical. Depois a gente vai falar no mapa, vai anotar cada uma. Mas o que a gente estuda lá no clima tropical brasileiro? O tipicão lá, do Cerrado. 6 meses de chuva, mais ou menos, né? Período seco, período mais úmido. No verão, que é o período úmido, chove.
e é mais quente. No inverno é um pouco mais ameno e mais frio. É o contrário na vegetação mediterrânea. Guarda o bizu, vegetação mediterrânea igual, inversa da tropical. Por quê? O inverno do Mediterrâneo é úmido, o inverno, e o verão é seco. Entenderam? Parece engraçado, mas é essa a diferença com os climas brasileiros. Beleza? Vamos voltar para o mapa. Vamos lá, gente. Essa região norte da África também é conhecida como Maghreb. Depois a gente vai falar mais a respeito dela. É onde predomina o clima mediterrâneo. No sul da África também, porque se você pegar a África do Sul, ela está numa latitude muito similar à região da Argentina, que é um clima mais temperado. Então, por causa também das correntes marítimas, o clima é mais ameno, é mais tranquilo de viver lá. Show? Vamos lá. Tropical seco, aqui também a gente pode chamar de padaria, de savana, das padarias. O tropical úmido, as florestas, o deserto, Mediterrâneo a gente já conversou. Como falei, não vejo necessidade de aprofundar nisso. Características das florestas equatoriais da África. Latifoliada, muito sol, muita chuva. É a floresta amazônica, gente. Bizu tá na linha do Equador, igual floresta amazônica. Entendeu? Se você sabe floresta amazônica, você sabe floresta equatorial. Está onde? Em baixas latitudes. Estão entendendo? Na região do Equador, floresta equatorial. Show! Curiosidade. Aqui, ó, na Namíbia, é um paizinho aqui do sul da África, extremamente seco. Tá vendo que essa mancha de deserto aqui é o deserto da Namíbia. Apesar, é um deserto à beira-mar. Por que é um deserto à beira-mar? Que geralmente, né, tá perto do mar, é um local mais úmido. Não é o caso do deserto da Namíbia. As correntes marítimas da região são frias, o que causa um clima mais seco. Via de regra, no mundo, as correntes de mar, marítimas, são quentes, o que gera maior umidade, gera todo o ciclo da água. Se a água for fria, ela demora mais para fazer todo esse ciclo, o que causa uma seca maior. Né? Então não ajuda a pobre da Namíbia. É um deserto africano além do Saara. Que é esse aqui, né? O padrãozão que. Cadê? Ué? Cadê o mouse? Aqui. É o padrãozão que a gente conhece, né? O deserto do Saara. Show. Vamos lá. Massas de ar. Gente, eu não consegui achar um mapa em português, mas é totalmente compreensível aqui. Tá vendo essa massa enorme aqui? A CT, que é que no inglês, né, os adjetivos eles trocam de ordem, né? Aqui a gente chamaria de tropical continental. Em inglês fica continental tropical. Tá na mesma. Gente, pô, a gente já estudou, né, naquela aula de revisão para ESA, quem não tava, enfim, eu ainda vou gravar um vídeo sobre isso, mas a massa continental tropical aqui do Brasil, ela é uma massa de ar que se forma lá no charque paraguaio e ela é quente e seca. Pô, Brasil. Então, William, toda massa tropical vai ser seca? Tropical continental vai ser seca? Sim. Agora, no Brasil, a gente tem a massa equatorial continental. Opa, tá no Equador, floresta amazônica, é uma massa úmida. Estão entendendo? Tá, beleza, William, entendi. Entendemos o Brasil, mas quero saber da África, porra. Brasil, ó, aqui, ó. A CT, a massa tropical continental, que domina toda essa região do Saara, Oriente Médio, e indo, né, pro deserto de Gobi, lá na Mongólia. Pô, gente, o que tem a ver todas essas regiões? São secas, não é? Então, pô, o que você vai deduzir, então, da massa continental tropical africana? Uma massa quente e seca. Na região sul da África, eu acho que é no próximo mapa, né? Aí, no próximo mapa a gente vai ver essa atuação melhor. Haverá a massa, nomenclatura minha, né? A massa continental tropical do norte e a massa continental tropical do sul. E onde a massa continental tropical do sul se localiza? No deserto da Namíbia. Estão entendendo por que aquela droga é um deserto? Porque a corrente marítima é fria, não ajuda. A massa também, que se forma lá, não ajuda também. A única umidade que vai receber de lá é da massa polar atlântica.
Ela lá dos polos e vai migrando, vai subindo, né? Gerando alguma umidade. Mas se não, uma região extremamente seca. Show? Alguma dúvida aí a respeito de massas de ar que a gente pode conversar aí? Não? Brasil, novamente. Quando vocês me respondem com um silêncio, tá, pra mim tá falando, não, sem dúvida, a gente segue, para não perder tempo. Brasil? Vamos nessa. Relevo. Aqui a gente vai ter que mudar. Vamos lá. Aqui, ó. Estão vendo aqui a tela? Estão vendo o meu mousezinho bonitinho? Sim. Tá, Brasil. Gente, coisas do... Deixa eu ver se consigo dar um zoomzinho. Tá. Vamos lá. Tá bom. Relevo africano. Cara, primeiro, né? Decorebinha lá é a cara da SpaceX. Pegar uma questão de relevo mundial. O Monte Kilimanjaro é o ponto mais alto da África. Sim. William, onde fica o Monte Kilimanjaro? Sabe Rei Leão? Pô, Rei Leão lá, lá da Disney, tá ligado? Daí tem lá aquela cena no começo, lá daí tem uma puta montanha, no topo tem neve, tá ligado? Pô, é o Monte Kilimanjaro, é o monte mais alto da África. Ele se localiza, salvo engano, aqui ó, mais ou menos nessa região, na divisa da Tanzânia com o Quênia. Isso você precisa saber, mas entenda. Monte Kilimanjaro, ponto mais alto da África. Brasil? Em Brasil. Deixa eu só apagar. Aí. Vamos lá. Rift africano. Essa regiãozinha aqui. Gente, a África não é uma placa tectônica conjunta, não. São duas. A placa africana e a outra placa, me fugiu o nome, mas é tipo oriental africana ou algo assim. Por quê? Deixa. Aqui é a região do Rift, né? Essa região de encontro tectônico. E, pô, sei lá, a placa deve ser assim, né? A placa tectônica do leste africano, né? Que seja. Mas, vamos lá. A África, quando ela se formou, pô, veio uma placa do lado, a outra, e se juntaram. Quando o movimento das placas é convergente, ou seja, elas estão se aproximando, o que gera? O que gera, meus amiguinhos? Gera o quê? Uma cadeia montanhosa. Exemplo, os Andes. Correto? Correto. Aqui no caso da África, toda essa região aqui, principalmente aqui, ó, a região da Etiópia, é uma região montanhosa. Toda essa região aqui tem um relevo mais acentuado. Por que esse relevo não é tão acentuado assim como a dos Andes? Porque agora o rift africano, né, o nome técnico, está se separando. O movimento não é mais convergente, é divergente. Então a placa está se afastando. A longo prazo, sei lá, bilhões, milhões de anos, a África não vai ser mais um continente só. Vai ser dividido em dois. Porque essa placa está se afastando. Pô, tem lá uma questãozinha da PrEP, daí apresentam um mapa da África e pede sobre isso, você esquece. Cara, bizu, ó aqui essa concentração de lagos aqui. Quando o relevo ele vai se abrindo, vai gerando zonas de depressão. Zonas de depressão acumulam água. Foca nisso. Daí você já lembra do rift africano, movimento divergente, Brasil. Isso aí. Vamos lá. Atlas. Opa. Gente, a cadeia montanhosa do Atlas, essa regiãozinha aqui, é uma região, de contrato entre a placa africana e a placa europeia, né? Gera esse relevo mais desgastado. E qual a principal importância, né, dessa região no total, né, para o mundo, para a geopolítica? É uma área de exploração de fósforo. Pô, William, por que é tão importante? Sabe a guerra da Ucrânia lá, fertilizantes, caralho? Gente, fertilizantes, eles usam fósforo, muitos deles. E os países dessa região aí, principalmente o Marrocos, possuem reservas enormes desse mineral. Então, por causa desse movimento, etc., os países dessa região exportam muito fósforo, que é uma coisa importantíssima para os fertilizantes.
Ah, William, pô, que legal, então a gente sempre vai ter muito fertilizante? Não, porque o fósforo está acabando. Me fugiu quando, né? Tem previsões para as reservas começarem a diminuir, mas não é daqui a muito tempo não, gente. Então a gente vai enfrentar mais uma crise mundial, a crise da fome. Opa, eu adoro o meu país, aliás, eu adoro o meu mundo. Mas enfim, a região do Atlas é uma região muito importante, uma cadeia montanhosa importante na África, muito conhecida por causa de uma espécie de leão que vivia lá, foi extinta, né, o leão do Atlas, e exporta fósforo. Brasil, Planalto da Etiópia. Voltando aqui, né? A Etiópia é aqui basicamente, né, Sudão do Sul, Eritreia, uma partinha da Somália, enfim, né? São esses países nessa região aqui. E é uma região de contato, como a gente já conversou, né, de placas tectônicas, o que gerou um relevo extremamente desgastado. A Etiópia é um país muito montanhoso. Muitos dos problemas econômicos e sociais que esse país tem é por causa do seu relevo. É muito difícil você administrar um país que você não consegue ter uma infraestrutura ligando todos os pontos. É um país ainda, como pode dizer, que não é interligado entre si. Tal como o Brasil, né? Ainda né, opa, a Transamazônica ainda não é uma realidade do Brasil. Ainda não é uma estrada asfaltada. Muito das suas partes é terreno, estrada de terra. O que quando chove, o que é quase todo dia na Amazônia, vira uma desgraça. Então, né, pegando esse exemplo de infraestrutura, a Etiópia é um país que sofre muito disso por causa do seu relevo montanhoso. Tá, aqui a parte mais legal. Essa regiãozinha aqui. Gente, essa região aqui é o. Peraí. Aí. Essa regiãozinha aqui é o Golfo da Guiné. Esse golfo né, abrange muitos países, mas o principalzão deles é o Gabão, em segundo lugar, e a Nigéria, em primeiro. É uma região muito rica, né? Também Angola vai pegar uma parte, uma região muito rica em bacias sedimentares. O que temos em bacias sedimentares? Petróleo, gás natural e outros minerais, né? Carvão. Então, até a gente pode ver, gente, é uma região de baixo relevo, de deposição sedimentar. Todo esse golfo, essa região é extremamente rica em petróleo. Não é à toa que Nigéria, Angola fazem parte da OPEP. OPEP, né, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A gente depois vai falar especificamente da Nigéria. É uma área muito importante para a exportação de petróleo. Tanto que um dos grandes, né, apoios financeiros do governo Etiópia não, da Nigéria, do governo da Nigéria é a exportação de petróleo. A Nigéria hoje ela é traçada como a futura potência mundial africana, né? Disputando aí com as grandes potências do mundo pela sua riqueza mineral, né? Também a gente vai ver aqui, né? Regiões de, peraí, regiões de relevo mais acidentado, o que provavelmente vai indicar depósitos minerais. É um país muito rico e que a taxa de população ainda é muito alta. Então, é previsto um enorme crescimento para esse país. É tipo como se fosse o Brasil dos anos 90, né? Sabe, o Brasil, futura potência mundial, caralho. Sabe o Brasil que vai para frente, né? Sabe o Brasil, a potência do amanhã? Então, amanhã nunca chegou. Vamos ver se vai chegar para a Nigéria. Enfim. Aí, acho que esse slide foi. Alguma dúvida, gente, sobre relevo africano? É difícil a gente falar todos os relevos. Ponto interessante que esqueci. Aqui, ó. O Kraton de Capaval não precisa decorar o nome, mas entenda o contexto. Essa região aqui é riquíssima, é um Kraton. Kratons são ricos em o quê? Em minérios metálicos. Essa região aqui é riquíssima em ouro. Já rolou uma guerra, a Guerra dos Boerês, se eu não me engano é assim que fala. Foi basicamente uma guerra colonial entre os britânicos e holandeses. Por que essa região era tão importante? Por causa do ouro. E outros recursos minerais, claro. Mas, enfim, é bem importante também. E o Kraton congolês.
Opa! A região do Congo, gente, é uma região de floresta equatorial, como a gente já conversou, e caramba! E todo esse cráton aqui é depósito mineral. Não me fugiu o nome do minério, mas é a própria República Democrática do Congo, que é um paizinho, bem nesse grossão aqui, que domina grande parte desse determinado mineral. Me fugiu o nome mesmo, pesado, foi mal. É algo assim usado na tecnologia. Se eu não me engano, é 65% da produção mundial é a República Democrática do Congo que domina. É uma área muito importante, pois por causa a infraestrutura é muito complicada. Pô, floresta amazônica, né, gente? Silício? Cara, eu acho que é silício. É algo por aí. Algo por aí. É algo usando a tecnologia. Me fugiu mesmo o nome do mineral. Mas enfim, depois aí, né, a ameaça da China invadir Taiwan, a guerra Israel-Palestina, a guerra Ucrânia-Rússia, são momentos de conflito. E países que dominam a exportação de certos materiais muito importantes se tornam relevantes para a política mundial. Porque o Brasil é interessante tanto para os Estados Unidos quanto para a China que se mantenha um país neutro. Porque o Brasil exporta comida para os dois, principalmente para a China, que apesar de ser o maior produtor mundial, é também o maior consumidor. Então, enfim, política, né? O que o seu país produz não é só interessante para você, mas para quem compra, né? Show. Vamos lá, vamos pro próximo. Opa, aí. Show. Gente, isso aqui ainda é um mapa da África, mas depois a gente deve. É o próximo slide? Deixa eu ver. Não, é. Puta, é daqui 2, 3. Tá, vamos lá. Gente, esse aqui é um mapa da vegetação africana. Quero que vocês entendam duas coisas. Aqui meu mouse. Depois vai ter um mapinha mostrando isso bonitinho, diferenciando a região do Maghreb e a região do Sahel. A gente vai conversar um pouco mais a respeito. Mas é aquela coisa, gente, onde está a grande parte da vegetação africana? Na região equatorial, na região mais úmida. E adjacente a elas vão estar o quê? As regiões de savana. Gente, é normal, pensa comigo. Tem uma região muito úmida, centro da África, República Democrática do Congo, República Centro-Africana, essa região ali. O que está do lado dela é mais seco, porém ainda tem uma certa umidade. É a savana. Lá, Rei Leão, Zebrinha, essa porra aí tá em volta da floresta equatorial, em volta de regiões mais úmidas, naturalmente. Vamos lá. O continente africano, gente, é uma bagunça étnica. Por quê? Tem milhões é sacanagem, mas milhares de tribos, milhares de etnias. E a gente vai falar, né, das fronteiras artificiais, a Conferência de Berlim, se não me engano, a Conferência de Berlim em 1864. Foi uma conferência entre as potências europeias que dividiram, né, o continente africano. E, óbvio, essa conferência não se importou com as tribos locais, não. Tanto que, assim, aqui, ó, vocês não acham estranho países da África terem fronteiras tão retas, tão esquisitas? Não é, gente? Por quê? Quem fez essas fronteiras não foram os africanos, foram os europeus. Juntando tribos que se odiavam e dividindo tribos que tinham boas relações consigo. O que gera os atuais conflitos na África, correto? Óbvio, esse mapa é meramente ilustrativo, tipo, falar é realmente bagunçado o continente africano, mas de fato, há muitas tribos e etnias diferentes na África. Quando você obriga esses grupos a dividirem o mesmo espaço, geralmente vai acabar em problema. E é o que acontece, infelizmente. Vamos lá, os dois conflitos mais famosos foram de Ruanda e de Sudão. A gente vai falar mais do Sudão separado, mas vamos falar primeiramente do conflito da Ruanda. Ruanda, gente, é um paizinho aqui pertinho do Lago Vitória,
que é esse lagão aqui na África. Era uma monarquia quando se tornou independente, né? Quando tinha um governo próprio, mas era submisso a países europeus. Era uma monarquia liderada pelos Tutsis, que eram a minoria. Sim, interessante, a minoria dominava o país. Rolou um golpe de Estado em 59, liderado esse golpe de Estado por militares hutus. Via de regra, gente, você não sabe a matéria, quer sair agora da aula? Beleza. Mas decora o seguinte: briga na África, conflito africano, chuta golpe militar. Porque, mano, tudo que dá errado na África, por as instituições fracas, ser tudo zoado, geralmente quem tem o poder bélico, né, o poder militar, acaba tomando o controle. É o que ocorre via de regra na África. Não é exceção no conflito lá da Ruanda. Os Hutus, maioria da população, faz um golpe militar, toma o poder e começa a perseguir os Tutsis. Muitos Tutsis saíam de Ruanda, entravam em outros países e voltavam em forma de guerrilha, ou seja, contra esse golpe militar. Né? A Frente Patriótica Ruandesa, se eu não me engano o nome completo, era esse grupo de Tutsis, ou seja, dessa minoria, que luta ou lutava, não acho que já acabou, que lutava contra esse golpe. Os Hutus perseguiam os Tutsis, sabe aquele filme lá, Hotel Ruanda? É essa porra mesmo, cara. É fuzilamento, é perseguição, é matar bebê, essa coisa bem saudável, né? Do continente africano. A Nigéria também enfrenta esses problemas. Esses países mais do oeste africano, um bizu é muito simples. Qual é a treta deles? A minoria muçulmana contra a maioria cristã barra animalista. Animalista é um pouco até preconceituoso, que são religiões de matriz africana. A gente depois vai falar da divisão religiosa do continente, mas essa região aqui, ó, oeste, basicamente, o norte é muçulmano e o sul não é. Os conflitos que ocorrem nesses países é mais ou menos por causa disso. Também vai ter diferenças étnicas, políticas, mas via de regra, conflito religioso, correto? Aqui, ó, continente africano aí, mais ou menos dividido por religião. Esses países que eu comentei do oeste africano também aqui, ó, nessa regiãozinha. E o que temos? O sul, abre aspas, né? Cristão e o norte muçulmano. Se eu não me engano, não sei se foi Nigéria ou Mali. Pô, tinha uns franceses envolvidos. Mas o governo local, sendo ele muçulmano ou cristão, em conflito com milícias islâmicas do norte, que vinham do deserto. Basicamente é essa a construção do conflito desse país. Pô, gente, a gente tem que pensa comigo. O ser humano ele não gosta de viver com alguém diferente dele. Não é à toa que o mundo é uma desgraça por causa disso. Então, ó, pensa comigo. Qual é uma área de possível maior conflito? Áreas de divisa religiosa, divisa étnica, divisa política. Toda essa região aqui do Sahel, vamos falar o que é o Sahel, é essa região de transição, é onde ocorrem muitos, não todos, mas onde ocorrem muitos conflitos na África. Aqui, ó. Vamos lá. Aqui, né, acabei de falar do Sahel, né, que essa é a região aí, vai de transição da savana africana para o deserto, né? Justamente o que tá ali, né? A divisão do clima mediterrâneo para o desértico. Cadeia montanhosa dos Atlas, a gente já conversou. Legal, aqui, ó, da OPEP, né? Os países dessa região, principalmente ali a Nigéria, que também está no Sahel, o mapa ali que não coloca, mas é que é uma divisão mais de bioma do que política, né? São países exportadores de petróleo, como eu falei, né? Angola, Argélia, Líbia, Nigéria, são países que fazem parte dessa organização. Desse cartel, não vou falar a verdade, né? E fazem parte dessa conjuntura regional, né? Do Maghreb. Maghreb, gente, até interessante. Estão vendo esse aqui, ó, Western Sahara? Em português é Saara Ocidental, se eu não me engano.
É um paizinho no meio do deserto, um lugar realmente muito pobre, que o Marrocos invadiu e tomou conta. Se você mostrar esse mapa para um marroquino, ele vai se sentir ofendido. Que o mapa do Marrocos, para eles, é todo esse aqui. Todo isso aqui é Marrocos. Mas, na realidade, né, não deveria ser assim. É que é um país muito pequeno, que foi invadido há anos atrás e agora está lá, né? Está lá essa situação. Não são países com uma produção agrária muito forte. País da África, o que a gente vai conversar? Principalmente a agricultura para exportação. Em vez de plantar feijão, eles vão plantar algodão para vender. Não porque eles querem, mas porque paga as contas. E qual o problema? Não tem comida, o que gera pobreza. A pouca agricultura que tem para alimentar essa garotada é a agricultura de subsistência. Ou seja, que vai lá, o agricultor pequeno, planta lá o feijão, o arroz, sei lá, cria uma cabrinha e vende isso na feira, na feira, na feira, na feira da cidade. Extração mineral, né? A gente já conversou aqui do Atlas, a gente vai conversar aqui da Nigéria, mas também o golpe militar que ocorreu agora, em 2023, no Níger, tem uma coisa muito importante. Por que a França ficou doendo o cotovelo tanto por causa desse golpe? O Níger é um dos principais exportadores de urânio da África. Urânio, para quem não sabe, é usado para fazer energia atômica. A França é o principal país do mundo a respeito de produção elétrica a partir de urânio. Então, o principal fornecedor de urânio para a França simplesmente brigou com ela, entenderam? Não fica, a situação geopolítica se complica. É uma área de conflito. Por quê? Interesse econômico. Gente, porra, os Estados Unidos não ajuda a Ucrânia porque eles gostam dos ucranianos. É porque eles estão lucrando com isso. Ou melhor, se não estiverem lucrando, é porque eles não querem que a Rússia ganhe. Não é porque o mundo é um lugar feliz, que todo mundo se ama. Não, cara. O planeta é uma porra, todo mundo se odeia aqui. E a gente divide esse planetinha. Então, até, né? Porra, qual é o país que agora tá mandando ajuda financeira e humanitária para esses países do Sahel? Que grande parte, né? O Níger, o Mali, Burkina Faso enfrentaram golpes militares muito recentemente. Principalmente agora o Níger, né? O Gabão, que está aqui no sul, né? Também, se eu não me engano, em 2023 rolou golpe militar lá. Quem está declarando apoio a eles? Rússia e China. Por quê? Afastar a influência americana e europeia. Por quê? Porque a Rússia é um país de pessoas boas e unidas? Pô, vai se catar. Porque o governo da China se preocupa em espalhar alegria no mundo? Não, por favor, né? Por quê? Interesse econômico. É simples, o Gabão é o quê? É um grande exportador de petróleo. Por quê? Golfo da Guiné. Não é porque o mundo, as pessoas se gostam, não, é interesse geopolítico. Capite? Ah, aí. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho mais a respeito. É um termo um pouco polêmico, né? África branca. Mas de fato. William, quer falar que só tem loiro ali? Não, porra. Não. Quando você imagina um árabe, vamos falar um palestino, você não vai imaginar um homem de características negroides. Negroide, gente, é características negras. É isso que eu quero falar. O termo biológico correto para isso. Você vai imaginar um árabe, um cara com bigodinho, com, sei lá, a pele um pouco mais queimada, do sol, sei lá, com um turbante. É isso, né? Um pouco preconceituoso, mas é isso que você vai imaginar. Essa região norte da África é uma região muçulmana, de domínio árabe. Marroquinos, argelinos, tunísios, líbios e egípcios são árabes. Entenderam? Ou seja, tem uma influência tanto genética quanto cultural lá da Península Arábica. Bizu, caiu esse ano na SpaceX uma questão que muita gente errou porque não sabia o que era setentrional. Setentrional, gente, é norte. Tal como meridional é sul. Decorem isso. Porque às vezes a questão vai pedir algo muito simples, mas tu é cabaço, não vai saber o que é setentrional e fudeu. Não tem como fazer a questão daí.
Porque, pô, setentrional é oeste, é leste, é pra cima, é pra baixo, é direita, você não vai saber. Então, porra, decora. África Branca, África do Norte, África Muçulmana, né? O principal local onde se concentram os muçulmanos da África. Ou África Setentrional tá falando tudo a mesma coisa. Essa região ali, Brasil, possui, né, os melhores DHs que a gente conversou, ok? Foi o berço, se eu não me engano, foi na Tunísia, né? O berço da Primavera Árabe, né? Enfim, norte da África no geral. Gente, Primavera Árabe, a gente conversou na aula de geopolítica do Oriente Médio. Para quem não tava, resumo simples: movimento popular contra ditaduras muçulmanas. Ponto. Fino, fino, fino do fino. Decora isso aí, tá show. Se eu não me engano, começou na Tunísia, tá? Mas enfim, norte da África foi o berço desse movimento que acabou se espalhando. E concentra só 20% da população africana. Os países da África subsaariana, gente, saariana você vai lembrar do quê? Do Saara. Sub, pô, vamos lá, vamos pegar do subtenente. O subtenente é uma patente a menos do tenente, então é para baixo, não é? Então, África subsaariana, África debaixo do Saara, entenderam? A África subsaariana ou África negra é onde concentra a maior parte da população, enfim, dos conflitos, é a maior área da África, né? Quando a gente pensa assim, de forma preconceituosa até, pô, África, você vai lembrar daquela cabaninha de palha, guerra civil, caramba, você vai estar lembrando da África subsaariana, basicamente. Aqui, ó. Ou meridional, é importante saber, meridional significa sul, ok? Ah, a floresta subtropical se concentra no Brasil meridional. Correto. A floresta subtropical se localiza no sul do Brasil. Fino do fino, perfeito. Ok. A maior parte da população é uma zona de alta amplitude, porque, pô, a gente vai falar desde aqui, que é mais ou menos, né, o Nordeste brasileiro, e até aqui, né, na África do Sul, que é, Buenos Aires. É uma área de amplitude muito grande, o que gera diferença climática, diferença na vegetação, cultural. Vamos lá. Gente, quais foram. Isso talvez caia um dia na prova, é interessante saber. Aqui, ó, que eu falei da influência árabe, afro-asiática, né? Ou seja, africano-asiático, ou árabe, né? Toda essa região norte, correto? Toda essa influência árabe e também, né, aqui do chifre africano, que é essa região mais próxima da Península Itálica, da Península Arábica. Quais foram os principais grupos étnicos negros que vieram para o Brasil, né? Vieram, abre aspas, foram trazidos para cá. O Níger congolês A e B. O B, também conhecido como Bantu. Na ESA, eu já vi caindo o Níger congolês A como sudanês. Mas não tem nenhum negro africano que veio para o Brasil, era nativo do Sudão, que o Sudão está aqui. Vinha lá o navio português e vinha aqui, não aqui no meio do deserto. Mas é nomenclatura, a gente não vai brigar. Mas decora, Níger congolês A, ou né, Níger congolês, e Níger congolês B, ou Bantu. Influência, né, origem étnica dos africanos que vieram para o Brasil. Uma curiosidade, né? Duas. Acho difícil cair, mas se cair, vocês vão acertar e todo mundo vai errar. Gente, sabe a Namíbia, aquele país, deserto, nanã? É na Namíbia, toda essa região em volta dela concentra o povo Khoisan, que é um dos últimos povos nômades da África. Eles são etnicamente bem diferentes, eles têm uma pele um pouco branca, têm características, né, físicas um pouco diferentes. São um dos últimos povos nômades da África, que tem nômade, gente, é quem não faz agricultura, tá? Resumindo, né? Quem caça, quem coleta, sabe? Tribos coletoras, caçadoras? Isso aí. Último povo, último não, né? Mas um dos últimos povos da África aqui que ainda realiza essa atividade são o povo Khoisan. E os austronésios, Madagascar, chega até a ser engraçado.
povos lá da Ásia, isso, gente, a gente tá falando de milhares de anos atrás, migraram da Ásia para Madagascar por meio de navios. Não tô falando, gente, aquela caravela portuguesa, não, tô falando de canoas, né? Coisa realmente muito, muito antiga. Então, tanto que a população da ilha de Madagascar é um pouco mais puxada para o asiático, justamente por causa dessa influência. Até o idioma e a escrita são mais similares a idiomas e escritas do subcontinente. Não, subcontinente não, da Ásia. Vietnã, Laos, Camboja, Indonésia, toda essa região ali. Tem muito mais influência do que, sei lá, Moçambique em Madagascar. Algo bem interessante. Mas enfim, muito difícil isso cair na PrEP, mas se cair, vocês sabem. Oeste africano. É o meu chute grosso para a prova do próximo ano. Vamos lá. Gente, toda essa região aqui, Maghreb também, e esse azulzinho, né? O oeste da África, via de regra, com exceções, tipo a Nigéria era colônia britânica, mas o resto, basicamente, era colônia francesa. Tem, né? A gente vai pegar uns livros de história mais antigos, talvez isso caia, pô, causou a Guerra da Argélia, talvez caia. Mas depois da Revolução Francesa, de igualdade, fraternidade, igualité, fraternité, e me fugiu o terceiro. Mas de espalhar, né, aquela coisa do direito, de igualdade civil, nananã, os franceses tentaram. E tentar, gente, é pra ficar bonito. Porque, pô, você é um francês, você é um revolucionário francês que acredita na igualdade perante a lei, nananã. E daí você pula isso para o século XIX, colonização da África. Você é um francês, você acredita nesses ideais republicanos. Pô, daí tem lá as tribos da África. Qual é a sua missão? Abre aspas, civilizar essas tribos. Tanto que uma das poucas nações europeias que distribuiu cidadania francesa, né, cidadania do seu próprio país para pessoas do continente africano foi a França. Principalmente para argelinos, e me fugiu a outra etnia. Mas enfim, principalmente para argelinos. No contexto da Primeira e Segunda Guerra Mundial, muitos argelinos foram lutar em nome da França. Certo? Ok. A comunidade francesa, ou comunidade de integração francesa, só um momentinho para água, foi uma tentativa da França de manter seus domínios coloniais. Depois da Guerra Fria, não, aliás, depois da Segunda Guerra Mundial, cara, os países europeus estavam quebrados e era muito caro manter essas colônias. Imagina a quantidade de militares, de burocracia que você tinha que ter para garantir que você teria domínio sobre esses países. Isso não estava dando certo. E esses países queriam ser independentes. E a França criou eu vou fazer esse termo, né? A Commonwealth francesa. Commonwealth do inglês é riqueza comum. Mas vai um bloquinho, né? Se desintegrou e hoje basicamente não existe. Mas é basicamente, ei, você quer ser independente? Beleza, mas você vai usar a minha moeda, você vai manter teus acordos comerciais comigo. Tipo, é aquela, né? Você é, mas não é independente. Foi uma estratégia da França para ainda manter o seu domínio na África e deixar, né? Que eles se virem, né? Deixar que eles sejam independentes. Falhou, né? Esse golpe no Níger é um exemplo claro nisso, né? Que foi um país que antes era uma república, abre aspas, democrática, né? Aquela democracia só para parecer bonita, que levou um golpe militar e hoje é um país 100% contra o governo francês. Tanto que a França até ameaçou, né, ajudar, eu acho que foi a Nigéria, né, que a Nigéria falou, não, não, a gente vai invadir vocês se vocês não pararem com esse golpe militar. E falaram que ia acontecer, não aconteceu porra nenhuma, né? E a França falou que ia apoiar essa invasão. Então, é uma tentativa, né, para manter seu domínio na região, mas deu em nada. Né, golpe do Níger, urânio, já falamos, Sahel, já falamos. E aquela coisa, né? Gente, toda essa região é uma região de conflito étnico, religioso. E como eu falei antes, gente, quem tem a arma na mão num país onde ninguém se importa com a lei é o cara que manda. Gente, porra,
Você vai chegar lá porra, todo mundo quase se matando, guerra civil. Você vai lá, mas não, eu sou advogado e isso tá contra a lei. Você vai levar um tirão na nuca, cara. Não tem lei que vai. É o que eu brinco na faculdade, né? Cara, o direito dura até a primeira bala, até o primeiro tiro ser disparado, mano. Porque depois foda-se o direito. Né? O que ocorre, né? Palestina, Israel, né? Foda-se os direitos humanos. Ah, sei lá, a guerra da Ucrânia. Foda-se os direitos humanos. E infelizmente é assim no mundo, cara. Então é uma região realmente bem complicada esse oeste africano. Lembrando, né, se a gente voltar lá para a segunda imagem da aula, quais são os países com pior IDH da África? Mali e Níger. Por que será, né? Show. Nigéria, vamos lá. Já é uma potência africana. Se eu não me engano, caiu na prova da SpaceX em 2018, dizendo. Caiu há pouco tempo, tá? Mas há pouco tempo já faz mais de 2 anos, então a chance de cair de novo é alta. Também porque é um país que está crescendo e tem relevância política. Atualmente crescendo, né? É uma potência africana. É um país. Gente, lembrem do Brasil na década de 70. Está se industrializando. A população está começando a migrar para as cidades. Correto? A economia industrial vem cada vez mais tendo relevância. O que está acontecendo? Vocês vão lembrar lá. Oh, beleza, Golfo da Guiné, petróleo, peguei. Telecomunicações, mano, sim. Esse setor é um dos setores que mais crescem na Nigéria. E é até visto como uma forma de diversificação econômica. Sabe, pô, aqueles filmes americanos que o protagonista faz uma, sei lá, recebe uma chamada telefônica da companhia de celular dele? Então, é tipo isso. E sempre atende a um indiano, porque a Índia, quando a gente fala em telecomunicações, tipo, potência estourando é a Índia, a Nigéria está se tornando uma potência nisso, certo? É tipo como tivesse várias claros vivo e que seja, né? Na Nigéria. É um setor que está crescendo muito lá. Por quê? A população está ficando mais rica. Ah, nossa, então vou mudar para a Nigéria, William. Não faz isso. Ainda é um país muito pobre, mas a população está enriquecendo, está comprando celulares. Então, pô, o setor aumenta, isso é óbvio. Então, né, a torta curva demográfica. O que a gente estuda, né? Ah, curva demográfica baixinha, baixinha, daí dá um aumento, né? Lá para a década de 70. Pô, a educação melhora, a saúde melhora. E daí, pô, muito filho começa a cair. A Nigéria. A Nigéria é uma função afim. Tá em linha reta para cima, viado. Não tem. Eu diria até uma exponencial, né? O bagulho tá fora do padrão. Cara, hoje mesmo com esse crescimento econômico em países assim, subdesenvolvidos, é basicamente a população indo para as cidades, se urbanizando. Se a população se urbaniza, fica mais caro ter filho. Porque educação, transporte, etc, etc, etc. Tá, a população tá se urbanizando, então vai ter menos filho. Não, velho. Os caras lá, sei lá o que ocorre com esse povo, que é só no pelo, mano. No camisinha pra quê? Se eu não me engano, o índice de filho por mulher na Nigéria tá por aí entre os 6. Em média, a mulher tem 6 filhos, malandro. Cara, se eu não me engano, em 2050, que a Nigéria tipo, já vai ultrapassar o Brasil em população. Os cara, porra, o Brasil tem 200 e poucos milhões de habitantes. É gente pra caralho. Muitos, né, por causa disso que a Nigéria hoje é traçada como uma potência futura. Porque, gente, tira a Europa do jogo, porque a Europa é super desenvolvida, mas a população está diminuindo. Mas via de regra, poder é ter população. Mesmo se você for pobre, se você tiver 1,14 bilhões de pessoas para mandar para a guerra, você é uma potência. É inegável. Tá. Tipo a Índia, né? A Índia é um exemplo. Divisão 50-50, né? É o que eu falei, né? Zona de contato religioso. 50% da população é cristã, 50% da população é muçulmana. Conflito. Já caiu na PrEP uma questão assim, se eu não me engano, ou num simulado. A economia nigeriana já é totalmente industrializada, ou a população já é de maioria urbana. Não.
60% da população ainda se dedica a trabalhos rurais, correto? Não é um país urbanizado ainda. Gente, prova da SpaceX 2026, aposto que sim, Nigéria já será um país urbanizado, mas não é uma realidade, correto? Golpes militares, né, o padrão da África, né, as bacias sedimentares, o Planalto Central, que é um planalto que divide a Nigéria em dois, a parte sul e a parte norte muçulmana, parte sul cristã, conflito na certa, né? Você tem ainda uma parada dividindo os caras, só para gerar conflito. E esse nome aí, né, o Muhammadu Buhari, é o Vargas nigeriano. Gente, eu acho difícil cair, mas é bizu. Golpe militar na Nigéria. Quem era o cara? Esse mano aí. O que ele fez? Ele foi o Vargas nigeriano. Ah, não, nacionalismo, nananã, contra o imperialismo europeu, era militar. É o Vargas, gente. Começou a industrialização, é o Vargas. É uma forma simples de decorar o que ele fez, né? Que você vai estudar a história do Brasil. Então decora. Nome esquisito? Se você saber que esse Muhammadu aí é Nigéria, só lembra que ele é o Vargas da Nigéria. Acabou. Opa, aí. Opa, vamos lá. Demografia. Cadê o meu mouse? Cadê o meu mouse? Aqui. Esse aqui é o mapa das cidades da Nigéria. Gente, olha a concentração das cidades aqui no sul, nesse delta. É uma região mais plana, mais úmida, melhor para se habitar. A região norte é menos, é mais desértico, perto do Níger, já mais próximo do deserto do Saara, né? Uma região mais seca. Por isso que as cidades são mais esparçadas. A maioria da população se concentra no litoral. Citando, né, a linda frase do Paulo, eu acho que foi na aula de geografia da ESA, onde tem praia, tem gente. E a realidade, gente, onde tem praia, tem gente. A nível mundial. Brasil, cara, de verdade, eu desafio vocês a me apresentar um país que não tenha que tenha costa, ou seja, que não é um país fechado como o Paraguai, que a população não se concentre no litoral. Bosta, acabei de lembrar de uma Etiópia. Enfim, mas via de regra, vai. Onde tem praia tem gente, gente. A maioria, assim, 99% dos países do mundo é isso. África do Sul. Vamos lá. Gente, a África do Sul foi uma colônia britânica. Vamos lá. Clima mediterrâneo, relevo no sul mais plano. Cadê meu mouse? Aqui. No sul, um clima mediterrâneo, relevo mais tranquilo. O norte, mais desértico, menor concentração populacional. Relevo mais acidentado. Beleza, é o basiquinho. Ok. África do Sul, vamos primeiro. Guerra dos Boeres. Basicamente, gente, essa África do Sul foi uma disputa colonial entre holandeses e ingleses. Mas quem chegou lá primeiro foram os portugueses. Mas enfim, esquece Portugal. A Guerra dos Boeres foi um conflito colonial entre colonos britânicos e colonos holandeses. Por causa do ouro, que eu comentei, basicamente. Conflito colonial britânico na África do Sul e Holanda. Lembra disso? Brasil. Quando se tornou independente, as políticas de divisão entre brancos e negros se manteram. Porque, diferente de outros países, não foi um golpe, não foi uma parada assim violenta, não, foi, abre aspas, tranquilo a independência. Chegaram lá, África do Sul, governador branco, quer ser independente? Porra, sim, eu quero. Pronto. Não rolou uma transformação social, não rolou um golpe, não rolou nada. Então a elite branca dominava o país e o resto da população, 90% da população, era negra e extremamente pobre. Basicamente, o apartheid. Divisão normativa e legal entre negros e brancos. Cara, é uma lei falando que, sei lá, branco e negro não pode ir no mesmo ônibus. Não pode ter o mesmo banheiro. Basicamente isso.
Quem foi assim, o nome da África do Sul que mudou isso? Foi o Nelson Mandela. Eu não vou entrar na personalidade do cara, mas né, não tem sentido. Tanto que eu acho difícil a PrEP falar sobre ele. Mas, gente, basicamente, líder da África do Sul que encerrou, abre aspas, o apartheid. Ainda, assim, tem brancos pobres na África do Sul. E esses muito acusam o governo da África do Sul de segregá-los, de não dar os benefícios para eles também. Porém, é aquela coisa, a maioria da população branca da África do Sul ainda é muito rica, enquanto a população negra está melhorando, mas ainda é muito pobre. Hoje, vamos lá, a África do Sul entrou no BRICS, me fugiu um ano, mas entrou. Já faz um tempinho, né? Era BRIC, daí se tornou BRICS por causa de South Africa, né? Uh, por causa da China, tá? Interessante, depois a gente vai falar da influência chinesa no território africano e começou lá pela África do Sul, sendo porra, adicionei o cara, amigão meu, botei quietinho, África do Sul, tem potencial, garoto, vamos adicionar ele no bloco? Vamos adicionar ele no bloco. Basicamente esse foi o contexto. Hoje, a África do Sul, me fugiu o ano, tá? Eu acho que foi em 2022. Rolou uns conflitos realmente muito violentos lá na África do Sul, coisas pegando fogo, inflação. O típico do continente africano, infelizmente. Gente, é de prática. Conflito na África. Porra, conflito étnico, religioso, hídrico, talvez. Econômico, inflação, tribos diferentes, etnia, né? É isso. Não faz sentido a gente adentrar mais nisso. Tanto que, eu vou falar nome de etnia, coisa muito específica que não vai cair. Mas tem que entender o básico, cara. Por causa. E afrikaner também eu acho que é um termo que talvez caia. É basicamente o africano branco. É um afrikaner. É um termo eu acho interessante vocês saberem. Estão percebendo aqui, ó? Esses pontinhos vermelhos aqui, aqui e aqui. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Pretória, a cidade del Cabo e aqui nos. E fugiu um dia a outra capital. Mas a África do Sul, por ter esses conflitos étnicos, basicamente entre o povo que mora no sul e o povo que mora no norte, tem 3 capitais. Se eu não me engano, é capital política, outra administrativa e a outra não me lembro para que serve. Mas são 3 capitais. William, como isso funciona? Não faço a mínima ideia. Não é à toa que a África do Sul não é o país mais funcional do mundo, mas tem essa divisão administrativa aí para apaziguar as massas. A Commonwealth, até interessante, né? Que eu citei a Commonwealth. Gente, basicamente, isso é bem importante. A Commonwealth é basicamente quem já foi colônia do Reino Unido entrou num bloquinho com eles. Quem já foi colônia entrou num bloquinho com eles. Todo mundo? Claro que não. O Egito era colônia, não entrou. O Sudão era colônia, não entrou. Sei lá, mais uma porrada de país africano não entrou. Muitos entraram, né? Muitos entraram. A Irlanda já fez parte, já saiu. Eu acho que aqui o Zimbábue fazia parte, já saiu também. Mas basicamente é um bloco para facilitar o comércio entre esses países. Tem um conflito bem grande no bloco, que basicamente quem é o manda-chuva? O Reino Unido. Quem são os best friends forever do manda-chuva? Os brancos. Canadá, Nova Zelândia e Austrália. Porque todos os outros países, se não esses ali, foi basicamente o Reino Unido invadindo e sobrepujando a população local, ok? Canadá, Austrália e Nova Zelândia tinham tribos indígenas que foram massacradas e brancos europeus, ingleses, colonizaram esses países. Tanto que tanto o Canadá, quanto a Austrália, quanto a Nova Zelândia são países ocidentais. Falam inglês, a população é branca, cultura, nananana, enfim. É tal como se fosse um país europeu, vamos falar de forma bem simples. E daí esses países têm benefícios para viagens, têm benefícios para gift card, enfim, benefícios. Enquanto os outros países, Nigéria, Índia, Paquistão, África do Sul, não possuem. É aquela coisa, né? Evitar imigrantes de culturas diferentes para não causar caos social.
Apesar que hoje, né, o primeiro-ministro inglês ser basicamente indiano, né, ser descendente de indiano. E conseguiu, né, pelo Partido Conservador Britânico, se tornou primeiro-ministro. História engraçada.